Você já ouviu falar em universalismo? O universalismo consiste na ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos. Então, seja lá qual for a religião, seja lá qual for a crença, seja lá qual for a fé da pessoa, ou mesmo se a pessoa tem fé ou nenhuma, essa pessoa vai chegar a Deus. Todos os caminhos conduzem a Deus, conduzem à salvação. Essa é a ideia por trás do universalismo. E é uma doutrina pagã, tá? Mas que vem ganhando muito terreno dentro do meio protestante evangélico. Nas últimas décadas, o universalismo ele vem crescendo e vem ganhando estofo, vem ganhando corpo dentro do meio evangélico de uma forma assustadora. De modo que hoje você tem aí a grande mídia propagando à torta e à direito o evangelicalismo universalista. Veja, por exemplo, Henrique Vieira é o chamado pastorzinho da Globo. Ele é o quê? Universalista. Caio Fábio está sempre dando entrevista aí em canais de TV. Universalista. René Kivitz, universalista. Ariovaldo Ramos, universalista. E o que todos esses têm em comum? Progressistas e esquerdistas. O Henrique Vieira, inclusive, vai se candidatar aí pelo PSOL. Eu acho que vai vir como deputado. Então, é uma ideia oriunda do paganismo que vem se robustecendo no meio evangélico, no meio cristão, através de esquerdistas, porque todos esses caras que eu citei são adeptos da teologia da missão integral, que é a ideia do evangelho social, né? O evangelho que tem que ser social, que tem que ser voltado para obras sociais. É a versão evangélica da teologia da libertação. Não tem a teologia da libertação? Exatamente. É a sua contraparte evangélica. Então, bom, hoje, se a gente tiver que apontar algum conceito que certamente venha a contribuir futuramente para a consolidação do Império da Besta e de sua religião mundial, não tenha dúvidas. Esse conceito é o universalismo. Ou, se você preferir, ecumenismo, porque o universalismo nada mais é do que uma nova roupagem para o ecumenismo, um novo nome, porque o ecumenismo ganhou uma grande resistência no seio evangélico, no seio cristão. A ideia ecumênica, né, ficou bastante queimada, principalmente por conta das interpretações escatológicas, né? Principalmente por conta das interpretações escatológicas. Você já tem uma alta resistência no meio cristão com relação à Igreja Católica, naturalmente, porque você pode encaixar muito facilmente a Igreja Católica em vários personagens satânicos do Apocalipse. A Grande Babilônia, por exemplo, lá de Apocalipse 17 e 18, ali você vê nitidamente o Vaticano, o falso profeta, tem tudo ali, tem todas as características para ser uma figura sacerdotal de grande influência junto às camadas populares, ou seja, provavelmente um papa. E o próprio anticristo ele também pode ser situado como um papa. Depende da maneira como cada um enxerga. De modo que definitivamente não é estranho a escatologia protestante a ideia de uma igreja católica que venha a favorecer a implantação do reino mundial da besta. Não é estranho. Então, quando se notabilizou esse movimento ecumênico encabeçado pela Igreja Católica nas últimas décadas, quando isso se notabilizou, pronto.
Aí, cara, foi somar um mais um, né? Foi como somar um mais um. Aí é que explodiu mesmo, explodiram as ideias escatológicas de toda sorte, situando a Igreja Católica como tudo que há de pior ali no livro do Apocalipse, né? Só reiterando, a ideia não é nova. A ideia não é nova. Se você voltar ali na Idade Média, por exemplo, no período do século XIV, século XV, ali John Wycliffe, Lollardos, John Hus, essa turma que iniciou um pré-protestantismo, todos eles acreditavam piamente que o Papa era o anticristo e a Igreja Católica, né, o Império da Besta. Isso era uma coisa comum entre os pré-protestantes e também depois entre os protestantes, né? Eu fiz até um vídeo aqui sobre a apostasia de 2 Tessalonicenses 2:3, onde eu mostrei que a palavra apostasia na Bíblia King James, ela não foi traduzida e se mantida transliterada, porque eles acreditavam que aquilo dali seria de fato um esfriamento da fé, no sentido de ser a adesão ao catolicismo. O rei Tiago, em 1611, teria feito propositalmente, não teria traduzido aquela palavra, justamente para deixar em aberta a possibilidade de ser um esfriamento da fé, e que esse esfriamento da fé, por sua vez, viesse a ser a adesão ao catolicismo. O contexto histórico, né, ele estava em guerra com a Igreja Católica. Mas então, por conta disso, o ecumenismo ganhou uma resistência, né, por parte dos evangélicos. O que eles fizeram então? Introduziram o universalismo, que é a mesma coisa. O universalismo já tem aí nas filosofias orientalistas, espiritualistas, né? Normal, você encontra o universalismo no Seixonoye, no hinduísmo. Então, jogaram no meio protestante, as igrejas absorveram isso, ou melhor dizendo, os pregadores de esquerda absorveram isso, e, bom, hoje você tem aí essa hidra de muitas cabeças esparramada em diversas igrejas reformadas. Eu não me recordo agora de nenhuma igreja pentecostal ou neopentecostal que tenha aderido ao universalismo. Muitas já conversam, tá? Muitas já conversam, porque essa coisa do evangélico, o evangélico pós-moderno, essa ideia de evangélico pós-moderno, né, de que o evangelho liberal, ela tem uma certa afinidade com o universalismo. E muitas igrejas pentecostais e neopentecostais já absorveram também esse conceito, né, de um evangelho mais liberal, né? Siga a tua vida como você sempre foi. Acaba o conceito de conversão, acaba o conceito de novo nascimento. E é exatamente isso. Se todos os caminhos conduzem a Deus, se todas as crenças, inclusive a não crença, porque o ateísmo também acaba conduzindo a Deus, todos vão parar no céu no final das contas, então acabou qualquer relevância desse livro aqui. Acabou totalmente a relevância desse livro. Não há porquê termos a Bíblia, termos palavras de Deus, termos sacrifício de Cristo, ou mesmo termos um Deus. Acaba tudo. Apocalipse 13:12 diz, Apocalipse 13:12, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Versículo 15 agora, Apocalipse 13:15.
E foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então nós vemos aqui uma adoração mundial concentrada na besta. E por adoração mundial podemos traduzir uma religião mundial. Uma religião mundial e única. Uma religião mundial e única, uma vez que o anticristo ele vai ocupar o espaço de todas as demais divindades. Todas as divindades falsas das religiões mundiais vão cair por terra e vão ceder lugar ao culto à besta. É isso que vai acontecer. Agora, o que a gente tem que perguntar, é bíblica essa ideia? Se estamos falando de uma doutrina que anda sendo ventilada por aí como bíblica, temos que perguntar, né? A pergunta é pertinente. É de fato bíblica essa doutrina? Porque até pouco tempo atrás, qualquer evangélico de qualquer denominação era conhecido pelo quê? Pelo fundamentalismo, né? É por isso que até hoje a maioria dos evangélicos, seja lá de que denominação for, são vistos como o povo cri-cri, né? O povo fanático, o povo maluco, porque o evangelho é radical. E quem se propõe a crer nessa palavra, naturalmente, terá que ser uma pessoa minimamente radical. É isso o que a Bíblia pede. Então, só um detalhe, quando eu falei que no pentecostalismo, no neopentecostalismo, você ainda não encontra o universalismo, né, a consolidação ali do universalismo, eu não estou defendendo essas linhagens, tá, teológicas. Eu não estou defendendo esses segmentos, não. É só uma observação intelectualmente honesta. Mas eu não defendo esses dois segmentos. Eu não entendo esses dois segmentos como bíblicos. Tá? Eu preciso abrir esse parênteses e deixar isso claro. Mas é uma observação que eu tinha que fazer. Entre eles, eu não vejo o universalismo. Eu vejo o universalismo ganhando terreno entre igrejas reformadas, que são justamente um terreno mais fértil a esse tipo de ideia, porque são mais abertos à filosofia, são mais abertos ao intelectualismo. Então, uma coisa puxa a outra. Mas vamos verificar se isso daí é bíblico. Marcos 16, do 15 ao 16. Marcos 16, do 15 ao 16. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Romanos 2, do 4 ao 5. Romanos 2, do 4 ao 5. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Olha que interessante. A dureza do coração impenitente entesourar quer dizer acumular, acumula ira para si, a ira de Deus. A ira de Deus que vai se manifestar no dia do juízo. Eu te digo, uma pessoa que acumula ira de Deus para si e se tratando de uma ira que há de se manifestar no dia do juízo, você acha que vai se manifestar de que forma? Que juízo vai haver sobre essa pessoa que acumulou ira divina para si? Lucas 12, do 4 ao 5.
Lucas 12, do 4 ao 5. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam um porco e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Devemos temer aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Mateus 3, do 10 ao 12. Mateus 3, do 10 ao 12. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Isso daqui eu tenho que repetir. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O trigo é recolhido. Lembra lá da parábola do joio e do trigo? Mas a palha vai queimar num fogo que nunca se apaga. Fogo que nunca se apaga. E aí? Cadê o universalismo? Cadê o universalismo? Alguma coisa precisa existir de errado, ainda que você seja, enfim, um sincrético, um ecumênico, você precisa acreditar, alguma coisa existe de errado que vai lançar essas pessoas nesses juízos aqui que eu li. E tem muito mais do que isso, né? Senão eu ia ficar a noite toda aqui lendo. Eu estou gravando isso aqui à noite. Senão eu ia ficar a noite toda aqui lendo Bíblia para vocês, porque tem muito mais. Então alguma coisa existe de errado que conduz a pessoa ao inferno, ao fogo que nunca se apaga. Precisamos partir desse princípio. Precisamos partir desse princípio. E aí a gente chega no título desse vídeo, né, o Nando Moura e o Tio Lu, que são dois canais interessantes, são duas pessoas que eu não acho que são pessoas ruins, tá? O Nando Moura hoje é o maior canal conservador do mundo, isso não é minha opinião, é fato. Não existe nenhum canal hoje no mundo de conteúdo conservador que tenha tantos inscritos quanto o Nando Moura. E o Tio Lu não é tão grande quanto o Nando Moura, né? O canal Tio Lu não é tão grande quanto o canal Nando Moura, mas não deixa de ser também bem popular, não deixa de ter bastante gente inscrita, tanto que ele já abriu um segundo canal. E então são dois mega formadores de opinião. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo, porque é perigoso. É perigoso. E não é só perigoso pelo fato dos dois serem populares. O erro deles se torna perigoso porque eles estão do lado correto. Tá? Eles estão do lado correto. Não que sejam crentes, tá? O Tio Lu ainda se diz evangélico, o Nando Moura não. Mas eu não considero nenhum dos dois cristãos bíblicos, de fato. Nando Moura se diz cristão, mas é um cristão assim, semi-ecumênico, né? Meio evangélico, meio católico, muito mais católico inclusive, mas não se posiciona direito sobre... não assume uma posição nesse aspecto. E o Tio Lu não, o Tio Lu se diz evangélico, que é justamente um evangélico desses pós-modernos, né? Que defende essa forma de conversão que não se externa, né? Estranha essa conversão que não se externa. E aí se você cobra isso, o cara vai te chamar de legalista. Ah, não, mas poxa, a roupa não quer dizer nada, o cabelo não quer dizer nada. É esquisito, porque
o que se espera, o que a Bíblia defende, é justamente um testemunho público em todos os aspectos, né? Então é necessário externar. E ele pode até falar, né? Ele pode até defender, não, mas a maneira como a conversão se expressa na vida do sujeito vem através do seu caráter, vem através da sua maneira de lidar com o mundo, não através da estética, da vestimenta. Poxa, mas aí eu pergunto, uma pessoa que muda de caráter e que tem um caráter que se alinha ao Evangelho, né? Porque a mudança interna na pessoa que passa por um novo nascimento não torna ela separada da Bíblia. O cara não muda para, agora eu vou virar budista, né? É uma mudança que o torna enraizado no Evangelho. Aí essa pessoa enraizada no Evangelho, ela vai se identificar, ela vai criar identificação com o mundo, ela vai se parecer com o mundo, ela pode ser confundida com o mundo. A palavra de Deus diz que o mundo nem nos conhece. Nem nos conhece, o mundo não pode nos reconhecer, porque a gente está sempre procurando sair, fugir dos padrões mundanos. Em todos os aspectos, a gente tenta fugir dos padrões seculares. A ideia é essa, você ser separado. Né? 1 João 3,1, veja com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por quê? Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo não nos conhece. O mundo nem mesmo nos conhece. Por quê? Porque não conhece a Deus. Aí é estranho essa forma de evangelho defendida pelo Tio Lu e pelos evangélicos pós-modernos, né? Esse tipo, que é uma coisa muito parecida com a igreja emergente, por exemplo, que acabou, né? Aquela igreja americana. Então, o Tio Lu defende um evangelho que não promove uma mudança visível na vida do sujeito. Né? Aquela coisa interna assim, não, deixa eu guardar aqui direitinho comigo, eu continuo com prótese de chifre aqui na cabeça, eu continuo cheio de piercing aqui na sobrancelha, uma argolana aqui pendurada, enfim, um colar de spike, né, de espinhos aqui no pescoço, enfim, cabelo de 5 cores diferentes, mas tô aqui, ó, eu sou crente, tá? Eu sou crente, mas ninguém precisa saber que eu sou crente. Para que as pessoas precisam saber que eu sou crente, não é verdade? Para que dar testemunho público da minha fé? A pessoa tem que olhar e pensar que eu sou um demônio. Aí sim, se a pessoa vier conversar comigo, a pessoa vai ver que eu sou crente. Muito estranho, eu não vejo esse tipo de testemunho público na Bíblia. Mas ainda assim, o Tio Lu é um cara que ele se posiciona como conservador. E eu já assisti alguns vídeos dele, onde ele, né, assume esse posicionamento, e eu gostei. Ele é uma pessoa inteligente, ele é muito bom no que ele faz, os vídeos dele, tecnicamente, são muito apurados, então é um sujeito inteligente. Mas tanto ele quanto o Nando Moura estão sendo influenciados pelo canto da serpente, né? Estão sendo influenciados pelo canto da serpente, pelo canto do universalismo. E aí, como eu disse, é perigoso pelo fato de ambos serem muito populares e é perigoso pelo fato dos dois estarem do lado correto. Porque se os dois fossem esquerdistas, fossem comunistas, socialistas, era só apontar o dedo e falar, pô, vai dar ouvido para isso daí? Né? Era só, vai dar ouvido para isso daí? O cara é de esquerda. Tudo que o cara defende tem que ter o traseiro no meio. Se não tiver traseiro, não tem graça. Né? Tudo na esquerda converge para o traseiro. Então, ou é para o traseiro ou é para o pênis. Tudo na esquerda converge para um dos dois. Ou é traseiro ou é pênis. Não importa o assunto. Não importa. Você for falar de nióbio com eles, em algum momento o tema vai convergir para o traseiro ou para o pinto. Então, o que acontece? o Tio Lu e o Nando Moura,
Eles são conservadores. Mas, o que acontece? Ser conservador não implica em ser cristão. Nem todo conservador é cristão. Todo cristão é conservador, mas nem todo conservador é cristão. Porque o conservadorismo ele é alimentado pela cultura judaico-cristã, né? Ou seja, a cultura da civilização ocidental, judaico-cristã. Então, obviamente, ele tem familiaridade com a doutrina bíblica. Ele cria uma identificação. Agora, todo crente é conservador por definição, né? Porque o cara vai seguir os princípios da Bíblia ali à risca. Então, inevitavelmente, ele vai ser conservador. Hoje em dia você ouve muito falar naquele termo, cristão de esquerda, cristão de direita. Não, como disse o Jonas Madureira, perguntar se um cristão pode ser de esquerda é a mesma coisa do que perguntar se um cristão pode ser ateu. Jonas Madureira falou isso muito bem, foi muito feliz na colocação. Não existe crente de esquerda, cristão de esquerda. Mas o que acontece? Como esse pessoal arroga para si, né, a fé cristã, hoje em dia eu sou obrigado a falar redundância. Né? Eu sou obrigado a ser redundante, a falar pleonasmo, a falar cristão conservador. Todo cristão é conservador. Eu sou obrigado a falar isso, porque você tem cristão que defende ali a ideologia onde tudo converge para o traseiro ou para o pênis. Você tem cristão que defende isso, que eu posso fazer. Então, por causa do erro dos outros, eu sou obrigado a falar errado. Eu sou obrigado a falar errado, ser redundante. Cristão conservador. É isso que acontece. Mas todo cristão é porque, na verdade, eles não são cristãos. Né? A verdade é essa, eles não são cristãos. Mas as pessoas, nem todo mundo entende, então falam, cristão conservador. Mas o que acontece? O problema no Nando Moura e no Tio Lu, né, é que ao serem influenciados pelo universalismo, inconscientemente eles acabam transmitindo isso para os outros, né? Eu quero crer que seja inconsciente, porque, como eu já falei, ambos não se identificam como esquerdistas. Eles fizeram aí 3 vídeos recentemente. O Nando Moura fez um vídeo sobre o Stephen Hawking. E o Tio Lu fez um vídeo sobre o Sabotagem e um sobre o Miranda. Em todos os 3 vídeos, no final, ambos deixaram em aberto a possibilidade dessas pessoas terem alcançado a salvação. Ambos deixaram em aberto essa possibilidade. O Nando Moura fez isso no vídeo sobre o Stephen Hawking, como eu já disse. E ele disse o seguinte no final do vídeo. Cadê? Nós, como cristãos, queremos que ele possa passar a eternidade ao lado de Deus no céu. Nós, como cristãos, queremos que ele possa passar a eternidade ao lado de Deus no céu. Então ele fala um negócio desse num vídeo sobre um ateu militante, um cara que passou a vida inteira escarnecendo de Deus, um cara que passou a vida inteira afastando as pessoas de Deus. E ele vem e fala isso, que nós como cristãos queremos que ele possa passar a eternidade ao lado de Deus no céu. Não, Nando Moura, não. Nós como cristãos queremos que essa palavra aqui seja verdadeira. Queremos que essa palavra aqui não se configure uma mentira. Nós como cristãos queremos que esses versículos todos que eu li agora há pouco, né, sejam verdade, porque nós depositamos a nossa fé, a nossa vida, a nossa existência nessa palavra. Essa palavra aqui é a bússola da vida do cristão. O cristão genuíno, o cristão verdadeiro, né? A bússola dele, a direção da vida dele é posta através
dessa palavra aqui. Não é do Olavo de Carvalho, não é da escolástica, não é de Platão, Aristóteles, Sócrates, não é de nenhum desses. É sobre essa palavra que o verdadeiro cristão se debruça. Então, como que eu posso querer que essa palavra aqui se confirme uma mentira? Se configure uma mentira? Não, eu acredito nessa palavra, logo, automaticamente, né, pela lógica, eu quero que tudo o que é dito nela seja verdade. Seja verdade. Nós, como cristãos, não queremos que uma pessoa que passe a vida escarnecendo de Deus, que passe uma vida distante de Deus, chegue lá no céu e seja recebido no céu como qualquer outro cristão, porque isso quebraria completamente a Bíblia em 1000 pedaços. Quebraria a Bíblia em 1000 pedaços. E no mesmo vídeo, o que eu achei interessante é que no mesmo vídeo, o Nando, ele falou sobre uma moça que faleceu, né? Ele tentou ajudar, ela estava doente. E quando ele fala sobre essa moça, ele leu uma carta. Ele leu uma carta do marido dessa moça. O marido dela escreveu uma carta em homenagem a ela e também para prestar uma satisfação às pessoas que acompanharam o caso, né? E na própria carta do marido dessa moça, o nome dela é Eli Barros. Ela se chamava Eli Barros. Na própria carta, o marido dela dá uma aula sobre soteriologia bíblica, sobre doutrina da salvação. E o Nando Moura não se atentou para isso. Ele tinha que ter prestado atenção na carta. Ele, o cara está me dizendo aqui o que é salvação, mas não. Teve que enfiar a heresiazinha dele ali. Para quê? Na carta, o marido dela escreveu assim: o céu é um lugar para onde vão aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o tem como Senhor e Salvador de suas vidas. Repetindo, o céu é um lugar para onde vão aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o tem como Senhor e Salvador de suas vidas. Pronto. E o cara, sintetizou esse vídeo que eu estou fazendo aqui com uma frase muito simples, muito básica. Aí o Nando Moura passa por cima disso. Foi um desrespeito, além de ser um desrespeito, né, para com a pessoa, é um desrespeito com qualquer cristão. Ele atropela isso daqui e diz que todo cristão quer que o Stephen Hawking esteja lá no céu. Legal, né? A Bíblia é muito explícita quanto a isso. Receber o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, está salvo. Está salvo. Agora, passou uma vida sem Jesus, não chegou até Cristo, não se rendeu a Cristo até o fim da vida, vai para o inferno. Vai para o inferno. É assim que a Bíblia coloca. Essa é a proposta bíblica, a doutrina bíblica. Não sou eu que estou dizendo, não é a minha opinião. Eu sou assegurado pela minha liberdade de culto, né? E dentro dessa minha liberdade de culto, eu acredito no que a Bíblia diz. E a palavra de Deus decreta isso. Eu acabei de ler aqui vários versículos claros, explícitos. Pega aí e lê o capítulo 3 de João, diálogo de Jesus com Nicodemos. É só ler aquele diálogo de Jesus com Nicodemos para compreender tudo. E aí, essa salvação, esse processo de salvação, ocasiona uma palavrinha chamada arrependimento, que por sua vez ativa o novo nascimento dentro de cada um. Isso é fé bíblica, isso é cristianismo. Não é essa coisa rasa, diluída que esses caras querem. Aí o cara, quer bancar o cristão, quer pagar de cristão na internet, mas não quer carregar o peso da afronta que o Evangelho representa para esse mundo. Né? Quer pagar de cristão, quer bancar o crente,
mas não quer carregar no lombo a afronta do evangelho para o mundo. Por quê? Para não perder view, para não perder inscrito, para não perder dinheiro. Então não diz que é cristão, cara. Eu vou falar só assim, eu sou conservador só. Porque o conservador pode ser espírita, pode ser ateu, pode ser budista, pode ser qualquer coisa. Sou só conservador. Eu só defendo assim a moral, os bons costumes. Só isso. Né? Então, até o Richard Dawkins. O Richard Dawkins, que é o maior nome no ateísmo hoje, principalmente com a morte do Stephen Hawking, ele declarou outro dia que ele é favorável à manutenção do cristianismo porque ele entende que o cristianismo é uma barreira contra o avanço do Islã no Ocidente. O Richard Dawkins disse isso. Então, se o Richard Dawkins pode ter pode ter esse tipo de posicionamento, né? Ele que é ateu, qualquer um pode. E é mais honesto. Agora o cara vem querer falar querer falar que é cristão, aí toda hora menciona a Bíblia, aí enfia Deus no meio. Para quem enfia Deus no meio? Quer fazer uma homenagem para seja lá quem for? Faça, mas deixa Deus de lado. Faz uma homenagem só no âmbito físico, material, igual é feito na televisão, pela grande mídia, né? Eles não tocam no nome de Deus, então eles fazem aquela coisa só fria, seca ali. Faz assim, pelo menos é mais honesto. Embora seja muito esquisito, né, para um dito evangélico, fazer homenagem a Sabotagem e a Miranda. O Sabotagem, ele foi um cantor de rap, né, morreu, foi assassinado sob circunstâncias nebulosíssimas, tão nebulosas quanto a Marielle Franco, Era um cara de esquerda, ele foi produzido por gente da esquerda, Mano Brown, do Racionais MC, petista, assumido. No próprio documentário que o Tio mostra, você tem ali, rendendo homenagens ao Sabotagem, João Gordo. João Gordo é punk e vegano. Punk e promotor do veganismo. Paulo Miklos, do Titãs, esquerdista também, global. Caramba. Aí você tem lá no documentário Sabotagem dizendo repetindo o famoso discurso da esquerda, de que quem não tem oportunidade vai para o crime. Não, a pessoa não tem oportunidade vai para o crime. Velho discurso da esquerda, vitimista da esquerda. No próprio documentário mostra que Sabotagem, nos primeiros anos ali, né, na adolescência dele, teve envolvimento com tráfico de drogas, foi preso várias vezes. Aí só depois que ele começa a ganhar dinheiro com a música, é que obviamente ele larga, aí não precisa mais do tráfico, né? Aí largou o tráfico, foi pra música, depois que o próprio Tilo fala isso no documentário, depois que ele dá certo na música, né? Então ele se torna uma pessoa direitinha e tudo mais. Embora, repito, foi morto sob circunstâncias nebulosíssimas. Alguns dizem que ele teria sido morto por traficantes. Poxa, morto por traficantes? Por quê? Que tipo de envolvimento ele ainda tinha com tráfico? Esquisito, né? Mas são só teorias. Ninguém sabe o que aconteceu com Sabotagem. Ninguém sabe. Mas era um cantor de rap da esquerda. E o Tio Lu, ele encerra o vídeo falando assim, cadê? Que eu anotei aqui, ó. Aonde ele está na eternidade diz respeito somente ao Pai Celestial. Aonde ele está na eternidade diz respeito somente ao Pai Celestial. Mas eu achei estranho o que ele está querendo dizer com isso aqui? Não podemos julgar para onde ele foi, né? Mas o título do vídeo é Sabotagem, da luz à eternidade. Então não pode falar que o sujeito foi para o inferno, não pode julgar, né, que ele foi para o inferno, mas pode julgar que ele foi para o céu.
não pode desagradar aos fãs, mas pode desagradar a Deus, porque não deixa de ser um julgamento deliberado, né? Não deixa de ser um julgamento deliberado. E é mais esquisito ainda que ele põe da luz à eternidade. Mas o documentário começa mostrando sabotagem no tráfico. Aí termina, evidentemente, com a morte dele. Aí da luz no tráfico, a eternidade. Não entendi nada. Não entendi nada. E esse título aí foi muito estranho, enfim. Então é esquisito que alguém que se identifique que, como evangélico, que se diga evangélico, venha e faça, renda homenagem a uma pessoa, né, desse calibre. Não somente isso, ele fez um documentário sobre o Miranda, produtor musical, que faleceu recentemente. Fez uma homenagem também e tudo mais. Miranda, que era uma pessoa muito carismática, né, foi jurado de vários reality shows musicais, produziu um monte de banda de rock nacional e, enfim, no final do documentário, o tio Lu fala o seguinte: onde ele está na eternidade diz respeito somente ao Criador, mas meus sinceros sentimentos e votos é o que o Senhor nosso Deus tenha recebido em seus braços de aconchego, de consolo e de paz eternos. Mais ou menos a mesma coisa que o Nando Moura falou com relação ao Stephen Hawking, né? Meus sinceros sentimentos e votos é que o Senhor nosso Deus tenha-o recebido em seus braços de aconchego, de consolo, de paz eternos. É complicado. Então, vamos jogar fora nossas Bíblias, vamos queimar as nossas Bíblias. Porque a gente pode relativizar, não é verdade? A mensagem central do Evangelho, a base do Evangelho, do cristianismo, que é a salvação, se tornou relativa. Se tornou relativa, subjetiva. Logo, para que a palavra de Deus, não é mesmo? Para que pregar o Evangelho? Isso é universalismo. Isso é universalismo. Eu pergunto, dá para dizer que essas pessoas são cristãs? Lógico que não, né? Ficou evidente aqui. Miranda, por exemplo, olha só as bandas que Miranda produziu. Olha as bandas que Miranda produziu. Skunk, o nome da banda significa, é o nome de uma droga lisérgica, Skunk. Planet Hemp, banda de apologia às drogas, já foram presos por apologia às drogas, são abertamente pró-legalização da maconha. Planet Hemp, né? Você pode pesquisar sobre a música deles, Legalize Já, que foi um sucesso nos anos 90. Raimundos. O Raimundos, as letras do Raimundos eram tão sujas, mas tão sujas, que quando o Rodolfo se tornou evangélico, a primeira coisa que ele fez foi sair da banda para nunca mais. Não quer nem ver pintado de ouro a banda. Ele não quer saber disso mais. Porque era um troço assim que não tinha como nem tentar alinhar, né? De repente tentar... enfim, ele tentou uma outra banda mais direitinha de rock, chamada Rodox, né? Ele tentou o Rodox, era uma bandinha, porque no Raimundos realmente não dava, né? Então ele montou uma banda secular chamada Rodox, que era um pouco, né, um pouco menos sujo, né? Uma coisinha mais amena, porque não tinha como, se você pegar e te retirar a sujeira das músicas do Raimundos, acaba a banda. Então, a banda é toda isso. Não tem como tentar fazer alguma melhoria ali. É uma imoralidade muito grande nas letras. Então, só para vocês terem uma ideia, o Rodolfo, que era o protagonista da banda, o vocalista, o cara não quer... virou evangélico que nem sabia mais de nada. Não que eu acho que ele devesse tentar melhorar, tentar ajustar alguma coisa,
tentar conciliar com a fé dele, longe disso, não, pelo amor de Deus, eu não acho isso. Eu só estou dizendo que, porque hoje em dia é muito comum, né, esses roqueirinhos gospel tentarem fazer aí uma dobradinha, né, com o mundo, não só os roqueiros gospel, né, os cantores gospel, esses cantores mercenários, tentarem fazer uma dobradinha com o mundo, é muito comum. Mas o Rodolfo não quis nem saber, com o Raimundos não, pelo menos com o Raimundos ele não quis nada. Outra banda produzida pelo Miranda, o Rapa, que inclusive acabou agora, né? Acabou há poucos dias o Rapa, a banda. Ela tem a música Dia de Feira. Joga aí no Google a música Dia de Feira e lê a letra dela para você ver o teor. Só posso te adiantar que não é muito diferente do que a gente já viu aqui com o Skank e com o Planet Hemp. O Rapa também tem a música lá do Bela do Ar, que é uma música de forte influência espírita. Forte influência espírita. Outra banda produzida pelo Miranda, Mundo Livre S.A. Procura aí no Google a música deles, Pastilhas Coloridas. Pastilhas Coloridas, olha o nome. Sobre droga também. Banda Os Virguloides, que fizeram sucesso com a música Bagulho no Bumba. Precisa dizer sobre o que é a música? Bagulho no Bumba, olha o nome. E no clipe é muito esquisito, porque a música ela tem um certo sarcasmo, né? E o clipe é como se fosse uma sketch de humor. O clipe é como se fosse uma sketch de humor. Mas em determinado momento, do nada, aparece a imagem do diabo. O diabo sentado no trono dele, no clipe. E teve também a banda Mascavo, que é uma banda de reggae, sem comentários. A banda de reggae, né? Também revelada pelo Miranda. Então, esse era o universo do Miranda. Era disso aqui que ele gostava. Isso aqui é que era bom para ele. Desnecessário também, né, entrar em muitos detalhes sobre o fato de que ele foi crítico de filme pornô. Isso ele já disse em algumas entrevistas. Ele foi crítico de filme pornô. E ele falava isso assim, sem arrependimento nenhum, tá? É uma coisa que ele... foi um trampo que ele arrumou aí durante uma época. Então o que eu estou colocando aqui é que o Miranda não foi um crente nas escrituras. Ele não foi um crente nas escrituras. Assim como o Sabotagem, assim como o Stephen Hawking. Então o que eu digo sobre essas pessoas, que deveria ter sido dito pelo Nando Moura, que deveria ter sido dito pelo Churu, é o seguinte: o que eu digo sobre essas pessoas, tomara que nos últimos instantes de vida, que nos últimos minutos ali, eles tenham se lembrado de alguma mensagem que de alguma forma eles ouviram ao longo da vida, alguma mensagem do Evangelho, seja passando na rua, em frente a algum desses pregadores itinerantes, seja recebendo algum folheto evangelístico, seja ouvindo as palavras de algum amigo cristão da igreja. Enfim, tomara que ali nos últimos minutos a memória deles tenha trazido essa mensagem carregada pela palavra de Deus, que é uma palavra viva, é uma palavra viva, literalmente viva e eficaz. Ou seja, ela tem a sua eficácia e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, tomara que eles tenham se lembrado de alguma mensagem que ao longo da vida eles escutaram ou presenciaram, alguma mensagem do Evangelho, e que essa mensagem tenha ativado o arrependimento no coração deles. E que esse arrependimento ali, nos últimos momentos, nos instantes finais, tenha os levado ao processo de conversão, ao processo de novo nascimento. Isso é perfeitamente possível. Aconteceu com o ladrão da cruz, o ladrão ali do lado de Cristo. Perfeitamente possível. Então é isso que a gente tem que dizer sobre essas pessoas. Quando a gente fala sobre o ímpio,
não é apresentar a vida mundana deles, apresentar as obras seculares deles e encerrar relativizando o conceito de salvação e dizendo, não, só cabe a Deus julgar para onde eles forem. Não, não cabe só a Deus julgar para onde eles foram, porque Deus nos deixou justamente essa palavra aqui para não ser de enfeite. Essa palavra de Deus nos deixou para não ser de enfeite. Essa palavra aqui é justamente para a gente poder discernir, ter discernimento espiritual. É para isso que ele nos deixou esse manual. Isso aqui é um manual. É um manual de relacionamento do homem para com seu Criador. Então, essa palavra tem a sua eficácia, tem a sua utilidade. Se nós, que temos a palavra inspirada pelo próprio Deus, pelo próprio Altíssimo, Soberano, não temos condições de discernir, ou seja, julgar o destino eterno de uma pessoa, sendo que a questão do destino eterno é central nas Escrituras e é altamente enfatizada, então a gente faz o que com as nossas Bíblias? Então, para que servem as nossas Bíblias? Porque o ato de julgar, ele está conosco o dia inteiro, em todas as horas do dia, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Se você não tiver senso de julgamento, se você desliga o teu senso de julgamento, você nem levanta da cama, porque levantar da cama passa por uma decisão. Então, o tempo inteiro a gente está tendo que julgar certo e errado, certo e errado. Como é que os conservadores pegam e relativizam aquilo que é central, que é nuclear na palavra de Deus? É absurdo isso. É absurdo. Então, era isso que eu queria dizer. Eu espero que vocês consertem, são boas pessoas, são pessoas inteligentes, capazes de compreenderem o que eu estou contextualizando aqui e refletirem a respeito e mudarem essa postura frouxa e covarde. Tá bom? A postura é frouxa e covarde, porque se preocupa mais em manter escritos e manter visualizações do que em agradar a Deus. Então, eu espero que esses caras que são inteligentes, sensatos e defensores de bons valores consigam perceber o que eu estou falando aqui e levarem a sério, principalmente isso, que eles levem a sério essa mensagem.